Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo a palestrante Patrícia Carvalho, com o tema Parábola dos Talentos. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizado em você. Boa noite, queridos amigos, ouvintes da Rádio Fraternal. É sempre com muito carinho, com muito prazer, que a gente aceita o convite de vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Eu sempre digo que as palestras nos ajudam muito no aprendizado, no estudo, e eu costumo comparar a palestra espírita com uma orientação coletiva, quando a gente usa para, de alguma forma, partilhar esses conhecimentos de Jesus, tão importantes no nosso dia a dia, tão importantes na nossa vida, tão importantes para o nosso crescimento espiritual. E é sempre uma conversa, né? Acho que a gente não vem aqui com total conhecimento de causa. A gente vem aqui justamente falar um pouquinho e aprender muito mais. E o objetivo da palestra dessa noite é a gente conversar um pouquinho sobre a parábola dos talentos. Então, antes de tudo, a gente compreender que Jesus nos falava por parábolas para que todos os ensinamentos que ele deixasse fossem eternos, como são, né? Claro que ele usava a linguagem, ele usava o cenário próprio daquela época. Mas se a gente parar para analisar todas as parábolas de Jesus, todas elas ainda podem ser elucidadas, podem ser trazidas para a atualidade, para a linguagem atual e ainda se manterem fiéis aos ensinamentos. E era importante, que se dissesse numa linguagem figurada para que também os ensinamentos de Jesus fossem compreendidos, porque tudo aquilo que fala realmente ao sentimento, fala ao exemplo, é mais fácil da gente aprender, é mais fácil da gente guardar. Então, Jesus, como um grande pedagogo, ele sabia disso e ele, como mestre, nos deixou esses ensinamentos através das suas parábolas. E esta parábola em especial, a parábola dos talentos, ela está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo que nos fala dos bens materiais. O título do capítulo é Não pode servir-se a Deus e a Mamon. Então, nos fala dos bens materiais. Mas eu queria falar desta parábola com outra conotação que não só dos bens materiais, Então, a parábola nos diz assim, para a gente se sintonizar, para a gente procurar entender um pouquinho o que Jesus estava ali nos dizendo. Talvez seja de conhecimento de muitos, não é novidade a parábola em si, mas a gente analisá-la em conjunto é importante. A parábola diz que o Senhor chamou seus servos e para cada um deles deu alguns talentos. Para o primeiro, ele deu 5 talentos. Para o segundo, ele ofereceu 2. E para o terceiro, ele deu apenas 1 talento. Isto de acordo com a capacidade de cada um. E pediu para que, no seu retorno, esses talentos fossem restituídos, fossem devolvidos. E assim, os servos saíram a negociar estes talentos. O primeiro servo, que tinha 5 talentos, ele saiu rapidamente a negociar e retornou com mais 5 talentos. O segundo, que havia recebido 2, saiu a negociar e retornou com mais 2 talentos. E o último, que havia recebido apenas 1 talento, ele ficou com medo de perder aquele único talento que ele tinha.
E ao invés dele sair, negociar com aquele talento, ele, retraído pelo medo, acuado, ele resolveu enterrá-lo. Porque ele queria, de alguma forma, no retorno do Senhor, o restituir. E assim, quando o Senhor voltou, os servos se apresentaram e cada qual devolveu ao Senhor aquilo que havia conseguido. O primeiro orgulhoso devolveu, além dos talentos, que ele havia recebido, mais 5. O segundo, além dos 2, mais 2. E o terceiro vai restituir o Senhor e diz, toma aqui, eu estou te devolvendo o talento que me confiaste, né? Na certeza que não lhe devia mais nada. Porém, o Senhor olha para ele e diz, servo mau e preguiçoso, eu lhe dei um talento e você, ao invés de fazê-lo multiplicar, ou pelo menos render, que me é justo, né? Você, por medo, vai lá e o enterra. Então, tira o que você tem e dá para aquele que mais tem. Então, essa parábola, ela pode nos ensinar diversas coisas, né? Mas o que eu gostaria de analisá-la é no sentido dos talentos, não no sentido das coisas materiais, né? Como eu disse, o capítulo ele nos fala dos bens terrenos. Mas eu gostaria de dizer e analisar esses talentos sob a forma dos talentos espirituais que nós recebemos. Todos nós somos dotados de diversos talentos, né? A gente reencarna aí trazendo as nossas habilidades, as nossas competências, as nossas diferenças, porque assim voltamos, né? Porque somos espíritos pré-existentes que fazemos aí toda uma evolução individual, né? E vamos trazendo as nossas bagagens espirituais, os nossos talentos pessoais. E alguns recebem mais talentos do que os outros. Por injustiça de Deus? Certamente não. Certamente não, porque Deus é justo. Deus não daria mais para um e menos para outro. Deus, assim como na parábola, vai dar segundo as nossas condições. E nós estamos ali desenvolvendo aqueles talentos de encarnação em encarnação. Então, para alguns, né, alguns que vêm com mais talento, com mais missões, com mais tarefas para cumprir, certamente são espíritos que já fizeram toda uma evolução espiritual e têm por merecimento aqueles talentos. Outros estão a caminho, estão fazendo essa evolução e estão recebendo de acordo com o que vão conseguindo, né? E também existe aqueles que, apesar de receberem pouco e ainda segundo as condições que possuem, muitos, né, acabam enterrando os talentos que Deus lhes dão, né? Os talentos que ele recebe, nem que seja um. Mas todos nós trazemos essas habilidades, todos nós trazemos essas condições. E aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo dos talentos que Deus nos deu? Nós estamos usando este talento para, como o primeiro servo, realmente fazer multiplicar o bem, fazer multiplicar aquilo que a gente veio para fazer? Eu muitas vezes escuto, né, pessoas dizendo, é comum a gente ouvir, como é que eu posso ajudar alguém se eu mal consigo me ajudar? Como é que eu posso ajudar a resolver o problema de quem quer que seja se eu trago tantos problemas comigo? Ou então, eu ouço muito também as pessoas dizerem, quando eu tiver dinheiro, quando eu ganhar na loteria, quando eu tiver uma situação mais favorável, quando eu tiver possibilidade, eu vou ajudar todo mundo, vou distribuir, vou fazer, né?
Outros também colocam assim, puxa vida, eu não consigo trabalhar na casa espírita, eu não consigo ajudar o meu semelhante, eu não consigo, por quê? Eu estou tão atarefado, eu tenho um pai doente, uma mãe doente. Então a gente inventa, vamos assim dizer, a gente coloca, né, adiante muitas desculpas, muitos empecilhos, né, sem perceber que nós podemos fazer alguma coisa. Então a gente precisa entender, compreender que não é enterrar aquilo que a gente tem de precioso que vai fazer aquilo produzir, aquilo multiplicar. Então, se eu estou ali me doando ao meu semelhante de alguma outra forma, se eu estou ali cuidando de um pai doente, eu não deixo de estar, por exemplo, praticando a caridade, praticando um ato de amor. Aliás, com relação a pai e mãe, eu penso que é um dever, né? É um dever que a gente tem para com aquelas criaturas que nos deram a vida, que se dedicaram a nós. Então, nada mais justo que a seu tempo a gente também se dedique a eles, né? Quando necessário. Mas eu posso ajudar de diversas formas. Eu posso, mesmo diante de poucos talentos, de poucas possibilidades, de poucas condições, eu posso e devo, de alguma forma, ajudar. Porque se tem um talento que Deus deu a todos os homens, né? Nem que seja ali pequenininho, mas um talento que Ele deu a todos nós é o talento de amar. Todos nós temos o germe do amor dentro do nosso coração, trazemos em nós, né? Alguns têm, sim, esta semente do amor bem enterrada, bem escondida, mas ela está lá, de alguma forma presente, né? E ele, dentro das condições que vai adquirindo, pode fazer, sim, germinar. Então, todos nós temos essa condição de amar. Todos nós temos a condição de fazer o bem para o outro de alguma forma. De alguma forma. Não precisa ser grandes tarefas. Não precisa ser anunciado aos quatro cantos. É fazer um pouco, mas fazer com amor, fazer com interesse. Mesmo nas atividades diárias. Quando a gente vai ali, né, no nosso trabalho diário, fazer aquilo com amor, com carinho, com devoção. Isto é uma forma de caridade. Isto é uma forma de colocar em prática os talentos que nós temos. Ou então, às vezes, desejar o bem. Quando a gente faz, né, uma prece sincera ao nosso semelhante, quando a gente diz para o nosso semelhante de coração, com todo o nosso amor, fique com Deus, vá em paz. Nós não temos ideia, né, de que isso é um passe espiritual. Isso é um ato de amor. Eu estou doando fluidos benéficos para aquela criatura. Estou desejando que ela esteja em paz. Estou desejando que ela esteja com Deus. Isto é um talento. Um sorriso que eu posso ofertar ao meu irmão necessitado. Um ombro amigo, né, diante das dificuldades da vida, que todos nós trazemos, porque hoje eu estou em condição de ouvir. Hoje, graças a Deus, eu tenho esta condição. Amanhã, talvez, eu precise de alguém para emprestar os ombros e os ouvidos para mim. Nós não sabemos. Mas o trabalho é feito em nosso terreno interior. Nós cultivamos os talentos doados por Deus no nosso terreno íntimo. E cada vez mais o mundo necessita de pessoas melhores. Cada vez mais nós somos chamados a atenção para tanta coisa a fazer e que muitas vezes a gente está deixando de lado. E está ali como servo da parábola, enterrando o pouco que a gente tem, mas o muito que a gente pode fazer, porque todos nós podemos. E se a gente sonha num mundo mais justo, num mundo transformado, que a gente sonha com um mundo melhor, um mundo onde a paz prevaleça,
onde o amor fale mais alto, nós precisamos começar a trabalhar em nós. Não há outro caminho, não há outra forma, não há como eu transformar a humanidade, eu transformar este planeta num planeta melhor se eu não trabalhar primeiro no meu mundo interior, na reforma do meu sentir, do meu agir, do meu pensar, né? Fazendo multiplicar os talentos divinos que nós trazemos em nós. Então, eu penso que a gente precisa deixar, né, de lado muita coisa mundana e se apegar mais às coisas do espírito. Claro que nós precisamos do trabalho material, claro que nós precisamos da subsistência nesse mundo, mas fazer do nosso trabalho diário um trabalho e um ato de amor é possível dentro daquilo que a gente faz, dentro da doação do nosso melhor. Porque, como eu disse, mundo melhor só se faz com pessoas melhores, só se faz com pessoas reformadas, renovadas, renascidas para uma nova consciência. E tem uma historinha, acho até que eu já devo ter contado em alguma palestra, mas sempre que eu falo da transformação do mundo, da necessidade do amor, da reforma, né, do homem, eu me lembro dela. E eu vou falar de novo. É a história de um cientista que diuturnamente trabalhava para o bem da humanidade. Ele queria salvar o mundo de alguma forma. E todas as vezes que ele estava ali no seu laboratório, ele trabalhava tentando, né, de alguma forma, achar a salvação para este mundo. E certa vez ele foi surpreendido pelo seu filho de 5 anos de idade, que pediu para ele: pai, vem brincar comigo, né? Ele, absorvido pelo trabalho, todo atarefado, com aquela preocupação de alguma forma salvar o mundo, disse assim: filho, eu não tenho tempo para brincar, vai fazer outra coisa, me deixa aqui trabalhando. E a criança, na insistência dos seus 5 anos, disse: pai, vem trabalhar, vem brincar comigo, deixa de trabalhar um pouco, vem brincar comigo. E o pai, tentando se livrar da situação, pega rapidamente uma revista que tinha o mundo estampado, afinal, todo o seu objeto de estudo era isso. Ele pega uma revista com a figura do mundo, corta em vários pedaços, dá para o filho e diz assim: vai montar, vai brincar e deixa eu trabalhar. O menino, na sua inocência, sai com aquela figura saltitante e o pai pensa: poxa, ele vai demorar muito tempo para trazer o quebra-cabeça de volta, porque ele não conhece o mundo. E ainda repartido em várias partes, ele vai demorar muito. Dada a surpresa do pai, que minutos depois o filho retorna com o mundo montado. Intrigado com aquilo, ele chama a criança e diz: filho, como é que você conseguiu montar um mundo se você nem o conhece? Aí o menino, na sabedoria dos seus 5 anos de idade, diz assim: verdade, pai, eu estava tentando montar a Terra, né, o mundo, mas estava difícil, porque eu não conheço as partes do mundo. Só que quando eu virei a figura do outro lado, tinha desenhado a figura do homem. Como estava difícil montar pelo lado da Terra, eu virei e montei pela figura do homem. Aí essa eu conheço bem. E aí, quando eu virei do outro lado e olhei, eu havia consertado o mundo. Moral da história: o mundo consertado só é possível através de pessoas melhores, de pessoas consertadas, né? De ser humano renovado, de ser humano renascido, renovado na esperança da paz, do amor, da caridade, em movimento. Então, nós só podemos reformar o mundo quando a gente reformar o homem. Quando o homem se tornar um ser de mais amor, de mais paz,
de mais caridade, enfim, quando ele colocar, né, para germinar e multiplicar todos os talentos divinos que ele traz com ele. Quando ele fizer multiplicar tudo aquilo que ele traz de melhor em si, trazendo, né, para o seu próximo, trazendo para a humanidade. Então fica aí a reflexão dessa parábola, né? Talvez muitos analisem-a de forma diferente, traga até com mais propriedade o assunto, mas a minha tentativa foi aqui só a gente analisar bem por cima, de forma muito simples, né? Esse grande ensinamento, porque eu acredito nisso, né? Ensinamento de Jesus, por mais que a gente se esforce para buscar passar, a gente nunca consegue na grandeza da essência desse ensinamento. É sempre, pelo menos eu digo por mim, é sempre uma leitura muito, talvez, rasa do que toda a profundidade que o ensinamento de Jesus nos traz. Mas se todos nós fizermos só um pouquinho de esforço, né? Não precisa ser muito, mas um pouquinho, dentro das nossas condições ainda, de buscar compreender, analisar e trazer esses ensinamentos para a nossa vida, nós já estamos no caminho correto. Então, que esta luz de Jesus continue a guiar nossos caminhos, continue assim a nos fortalecer, a nos amparar, e que a gente possa, dia após dia, nos melhorar um pouquinho mais, para que em pouco tempo, né, a gente consiga trazer um mundo mais feliz para todos nós habitarmos. Muito obrigada. Gratidão por esta oportunidade, gratidão por, de alguma forma, refletir sobre este assunto junto de vocês. Fiquem em paz, que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Um forte abraço. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.